Abra a tua Bíblia comigo no livro do profeta Ageu. Ageu, depois de Sofonias e antes de Zacarias. Profeta Ageu, capítulo 1. Eu vou ler os 14, praticamente os 14 versos, são 15, mas a gente só precisa ler os 14 versos do capítulo 1 do livro de Ageu. Todo mundo abriu, amém? Diz assim a palavra do Senhor, eu leio na NVI. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário ou Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, a maioria das traduções de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Verso 5. Agora assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, e aquele que recebe o salário, recebe para colocar numa bolsa, num saquetel furado. Assim diz o Senhor, verso 7, o Senhor dos exércitos, veja aonde os seus caminhos o levaram, suba ao monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que vos veio pouco, e o que vos trouxeram para casa, eu dissipei em um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Verso 10, por isso, por causa de vocês, o céu reteve orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, no campo dos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite, e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Verso 12, Zorobabel, filho de Salatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Verso 13, então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou. Em outras traduções diz que o Senhor despertou, e é mais no original, o Senhor despertou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, o espírito de Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus. Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Ageu está entre a classificação entre os profetas menores. Eu peço perdão, eu faço sempre uma introdução, você que sempre assiste as minhas pregações, eu peço perdão se fica um pouco enfadonho, mas é para a gente entender um pouco e contextualizar um pouco a mensagem. O profeta Ageu é colocado na teologia entre os profetas menores. Eu não entendo por que tem essa definição, mas enfim, me parece que é porque os textos são menores, porque as cartas são menores. Mas o profeta Ageu, ele faz parte de uma subcategoria dos profetas, pela teologia, que são os profetas que vieram e profetizaram pós-exílio, antes do Novo Testamento, mas pós-exílio. O povo de Israel foi exilado na Babilônia durante 70 anos. E vieram 3 profetas depois, que são considerados os profetas pós-exílios. É o profeta Malaquias, o profeta Zacarias e o profeta Ageu. Aliás, Ageu e Zacarias eram companheiros, eram amigos, faziam parte da escola de profetas do pai de Zacarias, do profeta Ido, o grande profeta Ido, considerado pelo povo de Israel um grande homem de Deus.
E Zacarias e Ageu têm mais ou menos a mesma profecia, mas Ageu dá uma direção muito clara ao povo de Israel, representado por duas figuras importantes: Zorobabel, governador de Judá, e Josué, o sumo sacerdote, o último da linhagem que vinha do antigo templo de Salomão, daquela linhagem que veio de Joiada e chegou até aqui esse último personagem que foi Josué. E Zorobabel era o governador de Judá. Só para a gente entender onde se encaixa na história, quando o rei Ciro, aquele que está em Isaías 45, do Medo e Persa, chega na Babilônia, o profeta Isaías profetiza até o nome dele, antes dele nascer inclusive. Quando Ciro chega e toma a Babilônia, conquista a Babilônia dos descendentes de Nabucodonosor, ele decide que o povo de Israel, os judeus, poderiam voltar a viver na região da Judéia, em Jerusalém, naquela região onde nós conhecemos hoje como Israel, Palestina e etc. E aqueles que tinham condições e quiseram voltar, porque tinha um povo pobre que ficou naquela região, e também os descendentes de Samaria, que se tornariam samaritanos, que já viviam naquela região, mas o povo que estava na Babilônia e quis voltar a viver em Israel, recebeu a liberação de Ciro. E Ciro determina que um personagem chamado Zorobabel, esse aqui, que era da casa de Davi, se tornasse governador de Judá, que era descendente de Davi, se tornasse governador daquela região, foi o primeiro governador. Ele é antes de Neemias, ele é antes de Esdra, ele é o primeiro a governar aquela região pós-exílio, no decreto de Ciro. Ciro morre, o filho dele Cambize assume o governo, morre rapidamente também, não se sabe porquê, diz que morreu, a história fala que ele morreu de uma forma trágica numa viagem. Surge Dario, o rei Dário, ou Dario, que a Bíblia conta, que relata sobre ele, e o rei Dário determina, aliás, ele recebe o pedido do povo de Israel para reconstruir o templo, reconstruir Jerusalém, reconstruir o templo, e ele libera, baseado no que Ciro tinha decretado anos antes. Só para a gente se encaixar perfeitamente na história bíblica, Dário tem um filho chamado Xerxes, que tem um filho chamado Ataxerxes, que a Bíblia conta como o Assuero, que se casou com Ester, que tinha um copeiro chamado Neemias, que pede para ser governador de Israel, e por aí vai. Encaixei a história, mas vamos para a pregação aqui agora. Amém? A bispa gosta que eu faça a introdução mais rápido. Estou me esforçando para isso, amém, irmãos? Mas veja, e aí, nessa época, por que eu quis fazer esse contexto histórico para você entender? Quando Ciro liberta Zorobabel e o povo volta para a terra, eles começam a reconstruir a cidade de Jerusalém. Eles não reconstroem as muralhas vieram anos depois com Neemias. Eles começam a reconstruir suas casas, e chegam lá, eles veem o que sobrou do templo, daquela estrutura que não só representava a igreja, ou o lugar de reuniões, a assembleia, o lugar de reuniões, mas representava a própria presença e manifestação de Deus no meio do povo. E eles até pensam em começar, a história diz que eles pensam em começar a construir o templo, a reconstruir o templo, a ver aquelas pedras queimadas, e pensam em reconstruir o templo, mas cada um começou a cuidar da sua própria vida. A gente tem que reconstruir o templo, temos sim, mas e a nossa casa? Vamos cuidar da nossa casa. A gente tem que reconstruir o templo, temos sim, mas nós temos conta para pagar, então vamos nos esforçar para pagar as nossas contas. Nós temos que reconstruir o templo, é verdade, mas olha, a gente tem que reconstruir o comércio aqui também, a nossa economia também, a gente tem que reconstruir os nossos parceiros com outros países, outras nações, a gente tem que reconstruir o nosso exército, a gente tem que reconstruir tanta coisa. E aí alguém começou a dizer uma frase que pegou no meio do povo, e que falavam-se ainda como se fosse uma profecia, uma pregação: ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo.
Ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. É mais uma desculpinha bíblica, e a gente encontra várias dessas, que o povo de Israel e alguns personagens da Bíblia usaram para não servir a Deus, ou não servir o propósito de Deus da forma que deveria ser feito. E a gente encontra isso, por exemplo, em Moisés. Moisés, é claro, passou um bocado, já estava com 80 anos, 40 anos, ele tentou de um jeito, não deu certo, foi de príncipe de Faraó, a de alguma forma escravo do Egito. Depois ele passa 40 anos servindo, mais 40 anos servindo o seu sogro. Então Deus aparece para ele na sarça ardente. Vocês conhecem a história? Deus fala para ele: olha, eu vou te enviar para libertar o meu povo. E ele fala: não, envia outro. Ele dá 5 desculpas, e uma delas é que ele se tornou gago. Interessante que a Bíblia nem antes nem depois menciona a gagueira dele, só nessa parte, que aliás foi ele que mencionou: eu sou gago. E Deus fala: não, eu criei a boca, eu criei a língua. Se eu quiser usar um gago, eu vou usar um gago. Ou Jeremias, quando Deus aparece para Jeremias, o profeta chorão, que lamentava e era novo, e Deus fala para ele: olha, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te chamei, te consagrei, te constituí profeta das nações. Ele fala para Deus: não, Deus, envia outro, porque eu não passo de uma criança, eu sou muito jovem, eu sou muito novo. E Deus responde para ele: não diga que tu és uma criança, porque eu estou te mandando. Não fala que você é jovem para servir a mim, eu estou mandando você jovem me servir. Então a Bíblia é cheia dessas desculpas, e o povo de Israel, ao invés de reconstruir o templo, que não era apenas a congregação, e aqui preste atenção, irmãos, o templo nesse texto não se refere apenas a esse salão maravilhoso, ou um salão maravilhoso onde o povo se reúne, onde a assembleia, a eclésia se reúne para buscar a Deus. Não, aqui é mais. O templo era o lugar da presença de Deus, o templo era o lugar da manifestação de Deus, o templo era o lugar do relacionamento com Deus, era onde Deus descia para falar com o povo, era onde a presença de Deus, a nuvem de Deus se manifestava, era onde aconteciam as coisas, era onde se cumpria o que está escrito em Crônicas. Os olhos e os ouvidos de Deus estavam atentos à oração que era feita naquele lugar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não era um qualquer lugar. E segundo o registro histórico, passou-se 15 anos que o povo já tinha voltado, e eles não reconstruíram o templo. Cada um foi cuidar das suas preocupações. Até que Deus levanta esse discípulo do profeta aí, do amigo de Zacarias, chamado Ageu. Veja, irmãos, quão importante é termos bons relacionamentos. Veja, irmãos, como é bom e como importante é escolhermos bem quem nos influencia, quem é os nossos amigos. Ageu era amigo de Zacarias, Zacarias era amigo de Ageu, por isso os dois eram profetas usados por Deus. Se você quer ser uma pessoa usada por Deus, se você quer ouvir a Deus, se você quer ter relacionamento com Deus, construa amizades com pessoas que têm relacionamento com Deus, que ouvem a Deus e que obedecem a Deus. Se afaste de pessoas que se afastaram de Deus, porque eles serão laços de perdição para a tua vida. Vocês estão ouvindo? Mas Ageu não, ele andava com Zacarias, ele era discípulo de Ido, ele era um homem de Deus. Deus levanta ele e ele dá uma palavra, ele revela primeiro ele revela um problema. A palavra dele é uma revelação de um problema. Ele traz 4 problemas sérios, porque se você coloca o capítulo 2 de Ageu, tem mais um. E o primeiro problema que ele fala é que o povo de Israel estava plantando e não colhia. O povo de Israel estava trabalhando e não recebia. E aí ele faz um resumo para a gente aqui, brasileiro, que a gente entende bem. Ele diz assim: o salário que recebe entrava numa bolsa furada. Parecia que entrava numa bolsa furada, ou seja, entrava e saía. Eu não sei de vocês, mas tem muita gente que é assim com salário, por exemplo. Né, irmãos? O brasileiro entende bem o que é isso. Salário cai no dia 5, dia 6, já não tem mais nada. Some, evapora.
Era mais ou menos isso aqui, ele traz esse problema. Segundo, ele diz que do céu parou de vir o orvalho, do céu parou de vir bênção. Orvalho na Bíblia significa bênção celestial. Do céu parou de vir orvalho e por isso não está tendo fruto na terra. E aí ele traz outro problema, ele fala, olha, essa seca é tão grande que limitou ou cessou na vida de vocês o fruto do trigo, do azeite e do vinho, que são simbologias das coisas que eu e você precisamos. Vinho, emoções; trigo, natural; azeite, espiritual. E o outro problema que ele traz, que está no capítulo 2 de Ageu, ele diz assim, olha, por causa da ausência do meu tempo, por causa da ausência da minha presença, por causa da ausência do relacionamento de Deus, vocês estão se apodrecendo. Vocês estão sendo afligidos de algo terrível na sua alma, no seu espírito, no seu corpo. Vocês entendem? E Ageu, usado por Deus, dá uma palavra para aquele povo: vocês precisam reconstruir o caminho do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus, da profundidade com Deus, da busca de Deus. Enquanto vocês não fizerem isso, o salário de vocês vai entrar no saquetel furado e vai cair. Vocês vão plantar e vocês não vão colher. Vocês vão lutar e não vão conseguir. Se o Senhor, como diz o salmista, não edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil acordar de madrugada e trabalhar pelo pão que você trabalha todos os dias. É isso que Ageu fala, e Ageu não traz apenas o problema, ele traz solução para o problema. O homem de Deus nunca só traz o problema, ele traz a solução para o problema. O homem de Deus não pode ficar preso no problema, ele tem que buscar em Deus a solução do problema. Então Ageu traz, ele dá um conselho para o povo, ele, orientado por Deus, ele diz ao povo: primeiro, considere o seu passado. E aí alguém vai dizer assim: poxa, eu já escutei tanta gente aqui pregar que a gente não deve dar muita moral para o passado. Pelo contrário, dependendo do passado, deixa lá no mar do esquecimento onde Deus jogou. Mas a expressão no original aqui é derek, que quer dizer caminho, jornada. O que Deus estava dizendo para o povo através do profeta Ageu é: considere a jornada que vocês chegaram até aqui. Considere aquilo que o povo de Israel passou. Considere aquilo que você lê no livro de Deuteronômio, para o povo de Israel. Considere aquilo que você lê no livro de Levítico, de Êxodo, de Gênesis, aquilo que você lê na Bíblia. Considere os grandes feitos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Considere que Deus te tirou do Egito, abriu o Mar Vermelho, te levou para Canaã, fez você conquistar Canaã, levantou grandes homens de Deus, grandes profetas do passado, fez grandes milagres. Considere a jornada que te trouxe até aqui. Se lembre, como diz o profeta Ezequiel, das veredas antigas, profeta Jeremias, das veredas antigas, daquilo que ministraram ao seu coração, da palavra de Deus, da Bíblia. E aí ele dá 3 conselhos em um. O segundo conselho é 3 em 1. Ele diz: sobe um monte, pega madeira e reconstrói o templo. Sobe o monte, pega madeira, sobe na montanha, vai lá e corta as árvores, pega a madeira e traz e reconstrói o templo. De trás para frente, reconstruir o templo é reconstruir o propósito do relacionamento, da intimidade, da vida com Deus, de ouvir a Deus, de receber de Deus e etc. Como é que eu faço isso? Subir ao monte tem a ver com esforço natural, esforço humano. Antes de eu continuar, quero deixar bem claro, eu não estou falando de salvação. A sua salvação não depende do seu esforço. Salvação é ato único e exclusivo de Jesus Cristo. É pela graça sois salvos. Eu não estou falando de salvação. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou falando de propósito, eu estou falando de intimidade, eu estou falando daquilo que Deus tem reservado para nós. Suba o monte.
Há de se ter um esforço natural. O salmista em Salmos 24 diz que nós devemos subir no monte e permanecer no monte. Quem há de subir no monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar. Quando eu leio esse texto, eu sempre chego à conclusão que subir o monte às vezes é até fácil, permanecer que é mais complicado. Não é que é fácil, é menos difícil subir o monte, mas permanecer é mais complicado. Eu e você precisamos nos esforçar para isso. Esforço natural. Eu preciso deixar minha preguiça de lado e ler a Bíblia. Eu preciso deixar minha preguiça de lado e vir aos cultos. Eu preciso deixar minha preguiça de lado e ter meu tempo a sós com Deus, meu tempo de oração com Deus, o meu tempo de relacionamento íntimo com Deus, de mesa com Deus. Isso muitas vezes exige esforço. Não há um homem de Deus, eu vou até exagerar, não há um santo homem de Deus que um dia ou outro não buscou a Deus contra a sua própria carne, que não queria que buscar. Não há na história da humanidade, de Paulo, Pedro, a Spurgeon, a Billy Graham, quem você quiser, que em um momento da vida dele, em alguma circunstância, não tenha se trancado dentro do quarto e orado, parecia que orou 1 hora, e quando olhou no minuto, passou 5. Olhou no relógio, passou 5 minutos, e meu Deus, que oração que não passa. E ele se esforçou, e ele lutou contra a sua própria carne, ele lutou contra a sua natureza. Eu preciso subir na montanha. Quando Davi sobe na montanha, quando ele vê lá na eira do Jebuseu, de Araúna, e que ele oferece, a Bíblia fala que ele vai lá para oferecer sacrifício para que a praga se cessasse, e aquele lugar que ele compra ali de Araúna, é o lugar onde vai ser o templo, esse lugar que nós estamos falando aqui. Ele chega lá, Araúna olha para ele: o que o senhor está fazendo aqui, meu rei? Eu vim aqui comprar esse terreno, porque é aqui que Deus quer que eu ofereça sacrifício. Ele fala: não sei se foi por medo do anjo que ele estava vendo, ou se foi por coração disposto, mas ele diz assim para Davi: não, leva a tua terra, leva tu, está aqui os bois também, sacrifica, e tira esse anjo daqui. Davi fala: não, eu não vou oferecer a Deus algo que não me custe alguma coisa. Tem que me custar algo. Quem está me entendendo, irmãos? E aí, dentro desse conselho tem outro: pega madeira. Pega madeira. É interessante isso, né? Pega madeira, porque a madeira vem de árvore, árvore quem dá é Deus. Toda madeira é uma árvore que foi trabalhada pelo homem para se tornar uma madeira. Deus não dá, e essa frase não é minha, do Steve Furtick, Deus não dá árvores. Não, ele não dá móveis, ele dá árvores. Ele não dá cadeira, ele dá árvores. Ele não dá mesa, ele dá árvores. Ele não dá móveis, ele dá árvores. É a gente que tem que pegar a árvore que ele deu e transformar em madeira, e tem que transformar em mesa, e transformar em móveis. Vocês estão entendendo, não, irmãos? Mas Deus deu a árvore, e a gente tem que ir lá pegar o que Deus nos deu. Você tem aquilo que Deus quer que você tenha. Você tem aquilo que você precisa. Você tem aquilo que vem de Deus, para que você saia da letargia ou de qualquer lugar que você está. Você tem aquilo que você precisa para reconstruir o propósito de Deus na tua vida, para reconstruir o templo de Deus na tua vida, para reconstruir o templo de Deus na tua casa. Bispo, eu tenho pouco, mas esse pouco na mão de Deus se torna uma grande coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Bom, depois disso, a Bíblia diz que o povo atendeu à voz de Deus e à palavra do profeta. Eles atendem, eles obedecem à voz de Deus e à palavra lançada, vinda do profeta. A expressão no original é colê. Colê aparece em algumas traduções, colê aparece em algumas passagens do Antigo Testamento. Eu vou te dar duas bem rapidinho para você entender o que quer dizer colê. Quer dizer essa voz. Primeiro ela aparece, a primeira vez que ela aparece é no Jardim do Éden, quando Deus chama Adão e Eva. Onde vocês estão, Adão? Onde você está, Eva? É a voz de Deus, é a voz do relacionamento, é a voz da intimidade. E aparece de novo quando Elias entra na caverna, e a Bíblia diz que Deus se manifesta de um furacão, de um terremoto, do fogo,
e no sisso suave. E a voz dele está no sisso suave. Essa expressão sisso, que foi traduzida para Joias como sisso, no original é colé. É o sussurro de Deus, é a voz baixa de Deus. Eles ouviram a voz de Deus, a voz que surge no relacionamento, a voz que surge na intimidade, a voz que surge na profundidade. E porque eles ouviram a Deus, e porque eles ouviram o que o profeta direcionou, porque eles se arrependeram, e a Bíblia diz que, e a Bíblia e a história diz que eles começam a reconstruir o templo. Tanto é que o profeta no capítulo 2 diz: olha, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. E porque eles fizeram isso, o profeta Ageu aparece para eles, porque eles fizeram isso, porque eles se dispuseram, porque eles tiveram o espírito despertado pelo profeta Ageu, pela palavra do profeta Ageu, porque eles tiveram o coração encorajado a voltar a buscar o propósito, a voltar-se a Deus. Ageu aparece para eles, e eu fico imaginando a cena, porque esses profetas, quando eles apareciam, era uma direção daquelas que ia chegar. Quando Elias chegava, quando Eliseu chegava, quando Malaquias, Miqueias, Amós e etc. aparecia e chegava, é porque havia um negócio. Então eu imagino Ageu aparecendo e eles: agora vem, o que vai vir agora? E Ageu só fala isso: assim diz o Senhor é com vocês. Ageu apareceu no meio lá do povo: vamos trabalhar, gente, vamos reconstruir o templo. E eu imagino lá os arquitetos, os engenheiros daquela época planejando como é que ia ser, um dizendo: vamos fazer isso, aquilo, outro. E aparece Ageu: Ageu chegou, fica quieto. O que é Ageu? Fala conosco. Assim diz o Senhor: eis que estou convosco. Assim diz o Senhor é com vocês. Sabe, irmãos, eu não sei qual desafios você está enfrentando na sua vida. Bem rapidamente para a gente concluir, eu não sei quais lutas você está encarando na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus projetos pessoais. Eu não sei qual a condição que você está aqui. Eu sei que se essa palavra vir sobre a sua vida e se tornar concreta, o que diz lá em Romanos capítulo 8, verso 17, se conclui na tua vida: se o Senhor é por você, não interessa quem é contra você. Assim diz o Senhor: porque vocês se voltaram para o propósito, porque vocês se voltaram a servir ao Senhor, porque vocês se voltaram a construir o templo, a construir o relacionamento, a ter intimidade, porque vocês se afastaram dos caminhos errados, porque vocês deixaram de se preocupar com as riquezas. Paralelo, Jesus, em Mateus capítulo 6, no Monte das Bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, quando ele fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Se você volta um pouquinho no texto, você vê que ele está falando sobre dinheiro. Ele tinha acabado de falar: você não pode servir a dois deuses, dois senhores, ou é Deus ou é Mamon. Por que aí ele começa: por que vocês estão preocupados com o que vai vestir? Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles, e Deus está cuidando deles. Olha as aves do céu, Deus está cuidando deles, Ele vai cuidar de você também. Vocês se importam mais, vocês importam para Deus mais do que as aves do céu. E aí ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque o povo de Israel, sob o comando de Zorobabel e sob o comando de Josué, decidiram se voltar por inteiro a Deus. Ageu chega para eles: eis que diz o Senhor, eu sou convosco. É a frase que eu e você precisamos para essa semana. É a frase que eu e você precisamos para o nosso casamento. É a frase que eu e você precisamos para o nosso lugar de trabalho. É a frase que eu e você precisamos para todas as áreas da nossa vida. É a frase que eu e você precisamos para todas as batalhas e guerras e lutas. É a frase que eu e você precisamos para qualquer circunstância. E assim diz o Senhor: eis que estou convosco. Mas, irmãos, eu concluo com isso: Deus não tem compromisso com aquilo que não tem a ver com o propósito dele.
Deus não tem compromisso com aquilo que não tem a ver com o propósito dele. Já falei isso aqui, vou falar de novo. A gente gosta de falar os textos bíblicos, né? Ainda mais aqueles que encaixam na gente. Antigamente tinha a caixinha das promessas. Pegava um versículo, esse versículo está ruim, devolve, pega outro. Lembra disso? Eu sei que você lembra. Caixinha das promessas. Só pega a promessa, às vezes, muitas vezes tirada do contexto. A gente escuta lá o texto de Paulo, Romanos, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí você fala: eu amo a Deus, eu estou na igreja, eu oferto, eu dizimo, não é assim? Eu assisto o pastor da internet, aquele outro também, e aquela outra também. Eu vejo o apóstolo pregando na televisão, eu amo a Deus, então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aí eu chuto assim: tudo coopera para aqueles que amam a Deus, está cooperando para mim, glória a Deus. Não é isso que o versículo diz. O versículo não diz isso. O versículo tem uma continuação que a gente para ela. A gente só fala: coopera para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, esquece de ter a continuação no mesmo versículo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se não tiver no propósito de Deus, não está cooperando para o seu bem. Se não tiver atrelado ao propósito de Deus, é fria. Pode te fazer feliz, é fria. Pode estar fazendo você sorrir, é fria. Pode estar te dando dinheiro, é fria. Para não falar outra palavra. Vai dar ruim. Mas se estiver dentro do propósito de Deus, se estiver dentro do propósito de Deus, se for o projeto de Deus, se for o plano de Deus, se for o pensamento de Deus, você vai poder dizer como Jó, no capítulo 42, está descrito que ele fala: eu sei que tudo podes. Eu creio em ti, Deus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados.